Olá, meu nome é Letícia Fuentes e você está ouvindo o podcast O Novo Normal. Essa série de 4 episódios vai abordar a saúde mental no cotidiano dos jovens brasileiros que estão em quarentena. Todos os episódios estão sendo gravados durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil. A cada publicação, vamos trazer relatos sobre temas comuns no dia a dia, com foco na saúde mental. Isso inclui desde estudar e trabalhar de casa, manter relacionamentos à distância, até reflexões sobre o futuro do Brasil e do mundo. O colunista da UOL, Jamil Chad, definiu bem a situação que estamos vivendo no primeiro episódio do podcast Geração P. Ele diz: existe uma crise dentro da crise. Existe uma pandemia dentro da pandemia. As quarentenas, o isolamento, a falta de abraço, a perda sem o adeus. Tudo isso está gerando uma crise de saúde mental. E é tão grave que a Organização Mundial da Saúde passou a colocar as questões de saúde mental como parte do pacote de respostas à pandemia. Por isso, para o primeiro episódio de O Novo Normal, trazemos depoimentos sobre as mudanças na rotina e no estilo de vida trazidas pela quarentena. O significado de rotina mudou muito, nesse momento. Acho que todos os nossos hábitos ficaram vulneráveis a mudar. Se fosse uma quinta-feira normal, a psicóloga Nana Maluí provavelmente me receberia pessoalmente no seu consultório na Vila Mariana, a poucos passos do metrô Ana Rosa, na capital paulista. Mas em 22 de março, o governador de São Paulo, João Dória, decretou quarentena em todo o estado devido à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Talvez por isso nossa conversa aconteceu por uma videochamada de WhatsApp. É como Nana atende hoje todos os seus pacientes. A mudança para os atendimentos online ela foi bem complicada, né? Eu já atendi alguns pacientes online que estavam fazendo intercâmbio, estudando fora, mas passar todo mundo foi bem diferente. Alguns pacientes realmente não gostaram de fazer e alguns até chegaram a parar a terapia por questão de fazer e ter medo da família ouvir, amigo ouvir, essas coisas. Nana é psicóloga formada pela PUC São Paulo desde 2016. Ela vem atuando na psicologia clínica desde então. Seu foco é o tratamento de jovens e adultos, mas ela chegou a fazer cursos mais específicos de terapias holísticas, transtornos de personalidade e psicofarmacologia. Agora, em 2020, era para ter começado a pós-graduação em psicossomática, mas foi interrompida pela quarentena. E a adaptação dentro de casa foi difícil em questão de trazer o trabalho dentro de casa. Eu brinco muito que eu entro e saio da personagem de psicóloga no consultório e entrar e sair desse personagem dentro de casa foi uma coisa muito difícil para mim. Nana diz que notou um aumento na procura por acompanhamento psicológico desde o início da quarentena. Isso é condizente com uma pesquisa conduzida pela Associação Brasileira de Psiquiatria, que revela que 47,9% dos psiquiatras entrevistados relatou crescimento na busca por consultas. Mas, segundo Nana, isso não necessariamente se reflete em um número maior de pacientes efetivos. A crise econômica e a própria dificuldade de atendimento em casa acaba afastando algumas pessoas, especialmente aquelas que dividem um ambiente com familiares. O estudo da BP, conduzido em abril, indica que 89,2% dos entrevistados apontaram piora no quadro clínico dos pacientes nas primeiras semanas de confinamento. No começo do isolamento, as pessoas estavam bem assustadas. Não existia tanta repercussão ainda que estava, então estava todo mundo muito assustado, porque era um movimento muito diferente que a gente nunca tinha imaginado. Agora, depois de mais de 2 meses que a gente já está nisso, a gente teve várias fases de angústias, de ansiedade, pessoas muito cansadas, pessoas que acabaram furando a quarentena em alguns momentos, e outros pacientes estão muito acostumados. Estão acostumando, tanto que já começou um movimento de pessoas preocupadas quando isso acabar. Qual você acha que é a maior preocupação nesse caso? Eu acredito que a maior dificuldade das pessoas tem sido lidar com essa incerteza, né, de não saber quando que acaba, como é que acaba, o que a gente vai poder fazer depois que isso acabar. A gente ouve muito falar voltar à vida, né? Voltar ao normal sem ter ideia de como vai ser essa vida, sem ter ideia quão normal vai ser isso. Então, eu acho que a dúvida, né? A falta de controle é o que deixa as pessoas bem angustiadas e ansiosas. Essa definitivamente é a maior preocupação da Juliana, estudante de recursos humanos de 23 anos. Ela está em isolamento social na sua casa, em São Bernardo do Campo, há mais de 2 meses com a mãe Rosana, que faz parte do grupo de risco. Rosana tem asma e bronquite. A gente não está indo no mercado, a gente está fazendo compra online, né, e o mercado entrega. Então, quando vem algum entregador, eu que vou, assim, ela não vai nem no portão mais.
E mudou alguma coisa na relação de vocês? O que a gente tá fazendo, assim, a gente não tem mais muito contato, porque, que nem eu falei, eu sou muito de abraçar. Nossa, eu abraço o tempo inteiro minha mãe, mas a gente não tem se abraçado. Assim, por ela ser do grupo de risco, eu não sei se isso é pouco pro que a gente deveria fazer, sabe? Mas esse é o jeito que a gente tá tendo. A minha mãe não sai desde fevereiro mesmo. Juliana conta que estava de férias viajando para Florianópolis com amigos uma semana antes de decretarem a quarentena no estado de São Paulo. Como eu tava meio fora, assim, eu não tava nem ligando muito pro que tava acontecendo, nem tava... Então eu não tava sabendo o quão sério tava já. Aí foi que a gente começou a perceber lá que, assim, as escolas estavam fechando, as universidades. Então, a gente falou, nossa, acho que tá meio sério, mas ainda assim não tava percebendo o que tava acontecendo de verdade, sabe? E o que aconteceu quando você voltou para São Bernardo? Quando eu voltei, eu ia viajar de novo. Eu tava em viagem com os meus amigos e aí eu ia viajar com a minha mãe. Só que quando eu cheguei, minha mãe falou assim: a gente não vai mais viajar porque o negócio tá feio. E eu assim, não, imagina. Só que daí eu comecei a me tocar que o negócio realmente tava feio e aí eu não fui viajar. Minha chefe pediu pra eu já voltar de férias até um pouco antes do que ia acabar, porque tava com muito trabalho. Devido a tudo isso, a gente ia ter que fazer um monte de rescisão, porque muita gente já estava começando a demitir as pessoas, então eu ia ter que ajudar nessas coisas de rescisão dos funcionários e das empresas, né? Juliana trabalha como assistente jurídica em um escritório de advocacia. Logo depois de sair de férias, nem chegou a pisar mais no trabalho, pois a chefe levou o computador e as outras coisas para ela poder fazer home office. No trabalho, eu ficava muito... só eu, né? E tem meus dois chefes, então eu só falo com alguém no meu trabalho quando eles vão lá, que é quase impossível. Então, assim, pelo menos em casa eu tenho minha mãe para conversar, sabe? A Organização Mundial da Saúde recomenda que as pessoas mantenham uma rotina de exercícios em casa, mesmo em quarentena. Isso porque a atividade física ajuda no sistema imunológico e também na sensação de bem-estar. Ao mesmo tempo que a gente tem um ócio mental, a gente acaba se desgastando muito mentalmente, emocionalmente e psicologicamente, né? É só você ligar a TV que você já vai se desgastar essas três coisas. Porém, o nosso corpo ele não tá cansado. E além de ele não estar cansado, ele não tá produzindo hormônios como a endorfina, a dopamina, a serotonina, que cuidam da nossa sensação de bem-estar, de prazer e até a diminuição da ansiedade. Então, a atividade física, ela ajuda muito nisso, a equilibrar essas duas áreas da nossa vida. Então, para algumas pessoas, o exercício pode sim ser a saída para conseguir entrar na rotina, mas não é a regra. Isso foi um conflito que eu tive muito com redes sociais, com pessoas vendendo muitas ideias, né, em redes sociais de entrar no padrão, fazer atividade física, faz isso, faz aquilo. E eu acho que isso é mais maléfico do que benéfico, né? Eu acho que esse é um momento que a gente tem que focar em ficar bem a longo e curto prazo. Porque uma hora a preguiça também ela cansa, né? Uma hora essa pessoa, ela vai reagir. Você impor uma coisa pra pessoa antes dela reagir, às vezes, né, nesse momento tão delicado, é uma violência. Então, assim, deixa o tempo dela, né? A gente tem, infelizmente ou felizmente, a gente tem tempo pra isso. Toda vez que Claudinete chegava em casa do trabalho, reparava que as filhas tinham muita energia. Ela é agente de saúde pública no município de Embu-Guaçu, na Grande São Paulo, e está tendo que sair de casa para trabalhar de segunda a sexta. Mas as duas filhas, a mais velha de 15 anos e a mais nova de 11, estão ficando em casa com o pai. As aulas presenciais na escola foram substituídas pelo ensino à distância e faz quase 2 meses que as jovens não saem. Durante o dia elas têm as tarefas, tem a escola, tem as coisas. E quando chega mais à noite, mais tarde, a gente sempre procura fazer alguma coisa junto, né? E então a gente meio que dava uma cansada nelas antes da gente
partir para o banho, né? Coisas que não se fazia na rotina, mas que a gente teve que fazer algumas alterações. A minha filha mais velha, ela é meio depressiva, né? Então eu percebi assim que ao dar alguma atividade para ela, ela não ficava tão depressiva, tão quieta. Isso ajudou ela também a centrar um pouco mais, a fazer algumas coisas, a querer fazer, a se movimentar, na verdade, né? Uma das soluções foi iniciar uma rotina de exercícios quase diária com as meninas, através da dança. Laura, a filha mais velha, ama dançar zumba e sempre participa desenvolvendo as coreografias que a mãe usa em atividades com adolescentes. Claudinete decidiu filmar e postar a coreografia que Laura fez em um grupo de WhatsApp com seus pacientes. O resultado gerou muita repercussão e, inclusive, deu aos pacientes ideias de atividades para poder aproximar a família durante o confinamento. Foi muito bacana. O que aconteceu, assim, nem todo mundo aderiu ao que eu estava fazendo, mas foi bacana porque eles começaram a me mandar vídeos e fotos do que eles estavam fazendo na quarentena. E aí a gente começou a fazer tipo um grupo, né, para compartilhando algumas ideias. Além da dança, a família tem investido em artesanato e uma horta no fundo do quintal para poder passar tempo juntos na quarentena. Mas Claudinete diz que existem momentos do seu dia que são mais críticos, como a chegada do trabalho. Mesmo com a ansiedade de brincar com as meninas, a agente de saúde antes precisa tomar uma série de cuidados para não levar nada possivelmente contaminado da rua para dentro de casa. Tenho uma secadora de roupa que eu deixo na minha área, de fora da casa. Então eu chego em casa, tenho que tirar a roupa. Se é uma roupa que eu vou usar no outro dia, por exemplo, que dá para usar no outro dia, eu tenho que pôr na secadora e deixar lá para aquecer bem ela antes de eu tirar. De lá eu vou direto pro banho, né? Já tiro sapato e tudo lá fora, porque não posso deixar nada que eu vim da rua entrar na casa. Frederico Melim tem 29 anos e vive há 6 em São Paulo. Ele é ator, produtor de uma série de televisão e, mais recentemente, youtuber. Olá de novo, novamente, mais uma vez, eu sou o Fred e esse é o Fred Channel, não é mesmo? Eu sei que faz tempo que eu não venho aqui, porém, sabe como é que é, não é mesmo? Ele nasceu em Natal, mas se mudou sozinho para a capital paulista para estudar teatro. Então, abandonou a faculdade de rádio e TV que fazia na sua cidade em busca da oportunidade. Antes da quarentena, ele estava participando das gravações de uma série. O que era um dia normal pra você? Nossa, então... Não lembra? Não, nossa, super lembro, porque é impossível, eu não lembrava que era a única coisa que eu fazia, basicamente, que era trabalhar. Tirando as folgas que eu... Enfim, fazia aquela coisa normal, né? Tipo, sair, encontrar os amigos, beber, blá, blá, blá. Mas em dia de semana, assim, normal, eu tava sempre trabalhando, porque a carga horária, principalmente de produção, assim, normalmente é muito alta. Então, eu tinha 12 horas diárias, assim, contando com o horário de almoço, né? E você perdia muito tempo se deslocando? Então, não tanto, na verdade. Eu moro no centro de São Paulo, na Santa Cecília, e era no Butantã, bem perto da estação. Então, sei lá, eu acho que eu levava uns 40 minutos, 45. Esse tempo que Fred antes gastava no transporte público, hoje ele usa para outras coisas. Na maior parte do tempo, ele assiste séries ou filmes, lê mangás ou joga algum jogo de computador com os amigos. Mas ele também voltou a produzir vídeos para o seu canal no YouTube. O perfil na rede social já existia antes da pandemia, mas Fred tinha parado de atualizá-lo. Voltei com esse canal no YouTube para tentar me sentir um pouco menos inútil, digamos assim, apesar de que assistir séries, tudo isso, tudo está ligado com a minha área de trabalho, né? Mas ainda dá aquele sentimento de que falta alguma coisa, algum tipo de trabalho que eu considere trabalho, sabe? E como tá o emocional agora? Apesar da saudade de ir pra rua, de ir pra uma balada, de beber com os amigos, de encontrar a galera, de abraçar, eu tô tranquilo. Tipo, eu tô levando tudo bem, assim, não que esteja bem, claro, mas, tipo, eu tô levando tudo como eu acho que deva ser levado, sabe? O que você diz que não tá bem? Eu tenho muitos amigos que moram aqui por perto. Eu sei que eles estão fazendo quarentena e tal, estão agindo direitinho de acordo com os conselhos da OMS, mas mesmo assim ainda eu tento evitar, e ao mesmo tempo que eu tento evitar, que eu sei que é o certo a fazer, dá aquela vontade, sabe, que eu sei que tá acontecendo com boa parte das pessoas, né? Aquela vontade de, tipo, tá sendo difícil de segurar. Mas tem que segurar, então é isso que a gente tá fazendo. Mas a agente de saúde Claudinete comenta que nem todo mundo está conseguindo controlar essa vontade.
Na capital paulista, o índice máximo de isolamento social atingido foi de 59% na população, e logo abaixou, se manteve oscilando por volta dos 50%. Segundo a Claudinete, muitas pessoas preferem agir como se a quarentena não existisse, especialmente os jovens, que são o público que menos respeita o isolamento social voluntário. Tanto para eles quanto para os mais velhos, a estratégia adotada pela Prefeitura de Embu Guaçu tem sido de informar corretamente a população sobre as medidas de segurança. Eu aposto muito no compartilhamento. Como agente de saúde, a gente tem que levar a informação para dentro da casa deles. Alguns nem assistem televisão, outros, quando acompanha assim, sabe, fica bem bitolado. Então, eu acho que a gente tem um papel de orientar mesmo, de tentar orientar mesmo a população, porque muitos estão perdidos. Então, quando chega nesse ponto, e a gente vê aumento de ansiedade, a gente vê paciente que estava super controlado, tudo bonitinho, de repente descompensou. Para a psicóloga Nana, passar muito tempo por dia em contato com notícias sobre a pandemia também pode ser prejudicial à saúde. A gente está num momento muito difícil, né? Economicamente, politicamente. E existem coisas boas acontecendo, né? Existem alguns canais, principalmente no Instagram, que é uma das redes sociais que eu mais uso, que estão focadas muito nisso, né? Então tem o lado bom das coisas, razões para acreditar. São 2 canais muito legais que eles compartilham notícias boas. Eu acho que a gente também está precisando entrar em contato com isso, mas a gente acabou perdendo a sutilidade porque a gente tem essa necessidade de se atualizar e saber o que está acontecendo, e a cada 2 minutos, 2 horas tem alguma coisa acontecendo, né? Então não é só uma ansiedade nossa, mas eu tenho recomendado para todos os meus pacientes, assim, acorda e entra no seu canal de preferência, em pessoas que você confia, lê tudo, ouve tudo, saiba tudo. Vai viver o seu dia, vai trabalhar, vai estudar. Quando acabar todas as funções, todos os deveres, responsabilidades, entra de novo. E daí você vai ver tudo o que aconteceu e entender que a gente pode até estar atrasado em algumas horas, mas a gente está fazendo parte de tudo que está acontecendo sem a gente se tornar refém das informações e sem se cobrar tanto. Este foi o programa de hoje do podcast O Novo Normal. Se você gostou do conteúdo, não deixe de escutar os outros episódios da série. Todos os programas estão disponíveis no canal do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP. Basta acessar o canal do CJE no YouTube. Se você está passando por um momento difícil, é recomendado que você procure uma linha de atendimento de emergência. Caso precise de apoio psicológico, você pode ligar para 188 e falar com o Centro de Valorização da Vida. Lembre-se sempre de cuidar da sua saúde física e mental, seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde e demais entidades responsáveis. Eu sou Letícia Fuentes e agradeço muito a companhia de vocês até aqui. Fique em casa e até o próximo episódio.